Vai ficar gravado. Só um minutinho. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Agradeço a presença da doutora Cláudia, diretora da OAB de Valinhos e também membro dessa comissão de compliance. E hoje vou passar já a apresentar a nossa convidada, a doutora Francesca Columbo. Possui doutorado em Direito pela Universidade de Roma, Tor Vergata, me perdoe o meu italiano, e pela Universidade de São Paulo, dupla titulação. Também é coordenadora do curso de Direito da Universidade Presbiteriana de Mackenzie, Campus Campinas, além de ser coordenadora do grupo de pesquisas em Direito, Inovação e Tecnologia, a quem vai falar sobre o tema ESG, possibilidades e desafios para a advocacia, a qual eu passo a palavra agora, doutora Francesca. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço à doutora Rayane pelo convite, que muito me honra, e à doutora Cláudia por estar aqui conosco, e as advogadas e advogados que vão acompanhando, estudantes também, que vão acompanhando esse nosso encontro. Eu fiquei muito feliz com o convite da doutora Rayane e da comissão da OAB de Valinhos, porque é uma oportunidade que a gente tem de dialogar a nossa instituição universitária junto com a Ordem dos Advogados. Acho sempre muito importante que exista esse diálogo, que esse tipo de interlocução seja contínua, né? Nós aprendemos com a atuação prática da OAB, a OAB aprende conosco e vice-versa. Então, eu acho que é muito interessante manter sempre próximas as nossas atuações, né? E por isso que aceitei na hora, sem hesitar, o convite. É um tema que muito me agrada também, faz parte das mais recentes pesquisas que estou desenvolvendo pessoalmente como pesquisadora, mas também como coordenadora do grupo de pesquisa Direito, Inovação e Tecnologia, que temos aqui no Mackenzie de Campinas. O tema dos pilares do ESG, principalmente das questões que envolvem o direito do trabalho, mas não só, e o direito empresarial em geral, estão sendo sempre mais demandadas, tanto nas minhas aulas como nas minhas pesquisas. E por isso, portanto, eu achei extremamente interessante a construção desta parceria hoje com vocês. Eu escrevi recentemente um pequeno artigo a convite da professora Alessandra Benedito. Escrevi um texto para a Revista dos Advogados, aqui, da ASP, que é a Associação dos Advogados de São Paulo, que tem uma publicação periódica, e este número foi inteiramente dedicado a ESG e os desafios e possibilidades para a advocacia. Eu recebi um número da revista com todos os artigos e achei extremamente interessante, então aproveito até para indicá-lo como instrumento do nosso dia a dia de trabalho, né, como profissionais do direito, e é uma colocação importante no mundo da advocacia, que nos sinaliza da importância deste tema hoje para quem está advogando no Brasil e no mundo, né? Porque a questão dos ESG é uma questão que envolve as atividades empresariais, principalmente do ponto de vista global. Então, para introduzir o tema, o que são os pilares de ESG, o que significa falar de ESG para a advocacia.
vamos um pouco introduzir a temática. E, por favor, a qualquer momento poderão me interromper, eu ficaria muito feliz de receber questionamentos e dúvidas de vocês, tá? Sem nenhuma formalidade. ESG é um acrônimo, uma sigla que em inglês indica Environment, Social and Governance. Então, estamos falando de ambiente, social e governança corporativa. Resumidamente, estamos falando da governança socioambiental. Então, estamos falando de um conjunto de ações, de políticas, de estruturação de uma atividade empresarial ou das organizações em geral, né, para alcançar alguns padrões dentro da própria, dentro do mercado, dentro da própria atuação. É uma área de análise que interessa a advocacia mais ou menos recentemente, pelo menos a advocacia brasileira. Provavelmente a advocacia norte-americana já está mais familiarizada com esse tipo de atuação. Mas a advocacia brasileira, e a italiana também, posso falar também pela cultura italiana forense, temos mais distância do tema. Por quê? Porque é um tema que faz parte da ciência da administração de empresa. Nós nos aproximamos das questões da administração corporativa como advogados e advogadas e como profissionais do direito. Por quê? Porque estamos mudando nossos paradigmas profissionais, nossos planos de ação, nos interessando, né, para questões de governança, para questões de, neste caso, governança socioambiental. Porque quando falamos de ESG, é bom repetir, o environment está se referindo à parte ambiental, social está se referindo à parte da justiça social, das questões principalmente trabalhistas, mas não só, e a questão da governança está se referindo a todas as políticas de gestão corporativa. ESG é uma gramática de trabalho dentro das empresas. ESG deve se tornar uma gramática da linguagem empresarial. Então, o empresário hoje que quer operar em um mercado de trabalho altamente competitivo, porque a competição não é mais nacional, mas hoje é global, portanto, os nossos competidores são no mundo inteiro. Se queremos competir a nível nacional e global, precisamos introjetar uma gramática empresarial específica baseada nos ESGs. E esta gramática vai medir o quê? Ela está medindo, em termos práticos, o impacto que eu tenho no ambiente onde eu estou inserida e na área econômica na qual eu quero operar. O impacto no sentido de, do ponto de vista ambiental, a minha atividade é uma atividade que desgasta, prejudica o meu ambiente? Se sim, em que medida e por quê? Do ponto de vista social, a minha atividade, a minha organização responde a padrões de diversidade, inclusão, respeito dos direitos humanos dentro das relações, principalmente laborais, mas não apenas. Terceiro pilar, a minha governança corporativa, o meu impacto com as relações externas, né? Com os meus chamados de stakeholder, com os interessados, com os terceiros interessados. Vamos falar em português, que é mais direto, né? Que tipo de relação, que tipo de confiabilidade eu dou? Porque as empresas têm interesse em adotar os pilares do ESG, em adotar políticas de ESG por uma questão financeira. Porque a gramática do ESG está traduzindo o olhar financeiro de quem quer investir no teu negócio. Eu vou investir no negócio da Rayane, por quê? Porque a Rayane me comprovou ter um compromisso
estruturado com as políticas de ESG. Então, ela tem um selo de confiabilidade e de responsabilidade ética na sua atuação. Por quê? Porque implementa políticas de ESG. É um tema novo. Na verdade, a responsabilidade social da empresa é um termo antigo para a ciência da administração. Quem é administrador de empresa conhece, desde os anos 70, o olhar que as organizações começam a ter com os impactos da atividade empresarial. Né? No início do milênio, do novo milênio, começam a surgir as primeiras certificações das autoridades internacionais independentes, as ISO, por exemplo, lembramos a ISO 26000 sobre responsabilidade social empresarial, né? Lembramos a lei anticorrupção brasileira de 2013. Então, nós estamos conversando estes temas, nós estamos aprofundando estes temas faz um tempo já, né? Os estamos amadurecendo. Agora, as políticas de ESG começam já a nos dar padrões, critérios, para que nós, na nossa atividade profissional e na atividade da advocacia especificamente, sejamos capazes de oferecer uma consultoria estruturada, né, e acompanhar o modelo de negócio que estamos advogando, que fomos chamados a representar do ponto de vista da advocacia. É uma mudança de paradigma, né? Volto a repetir, a cultura brasileira, principalmente, latina em geral, italiana também, é uma cultura técnico-forense da judicialização do problema jurídico, né, do conflito dentro da empresa. Hoje já estamos fazendo um passo atrás e organizando a atividade da empresa do ponto de vista jurídico, como a prevenir ou a diminuir o contencioso. Então, estamos fazendo um trabalho de consultoria preventiva que faça com que, estruturando um programa de ESG, sejamos capazes também de diminuir nossa presença nos tribunais, a presença da empresa, principalmente, nos tribunais. Dentro, não é só a advocacia que se interessa pelos ESGs. A universidade, como lugar de conhecimento, como lugar de desenvolvimento da ciência jurídica, já está fazendo passos à frente nesse sentido. Nós, no Mackenzie, no novo projeto pedagógico do curso, inserimos como disciplina. Os alunos têm como disciplina o compliance trabalhista, por exemplo. Os alunos têm como disciplina a análise de questões ligadas à proteção de dados nos negócios, nas sociedades empresariais. Ou seja, isso demonstra um outro ponto que está nos dizendo: o mundo está mudando. Nós estamos formando juristas que devem ser capazes, né, de ter esse olhar empresarial, de governança, de responsabilização ética do negócio que nós estamos chamando, que nós somos chamados a representar, né? Dentro do ESG, eu principalmente, a minha atuação docente, principalmente, se focalizou nas questões da governança corporativa e trabalhista, na questão principalmente do compliance trabalhista. Dentro do ESG, nós encontramos a parte social, que é a parte de análise do desenvolvimento humano e do impacto com as pessoas, trabalhadores, consumidores, que a atividade empresarial comporta. Então, a empresa que vem pedir, questionar, o que ela tem que fazer? Mas, tá bom, todo mundo está falando desse ESG, mas o que eu tenho que fazer concretamente? O empresário
precisa de concretude, né? Nós precisamos dar a ele critérios, objetivos, padrões de comportamento empresarial. Então, a gente faz uma análise do modelo de negócio, uma análise da organização que veio nos pedir uma consultoria e tentamos entender se os direitos laborais, do lado principalmente do compliance trabalhista, se os direitos laborais estão sendo respeitados e se há, porque não basta respeitar os direitos laborais, e se há alguma ação de promoção, de transparência, de ética do negócio e de responsabilidade social em que sentido? Como diz a Constituição brasileira, artigo 170 da Constituição, a atividade econômica, a iniciativa econômica deve obrigatoriamente, pela Constituição, somos obrigados a garantir um impacto positivo. Não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social. Isso não é Francesca Colombo que o diz, mas é a Constituição brasileira de 1988. Então, você vê como o ESG já está dentro das normas jurídicas há um tempo, só que hoje isso se torna não apenas uma norma, mas uma cultura, mais uma forma de estar no mundo empresarial. A empresa já deve se... Né? Como? Hoje está se materializando. Está se materializando. Lá em 89. Está se materializando não tanto como efeito da sanção, mas como medida preventiva, medida estrutural mesmo. Consciência também, né? Consciência, de conscientização. Se nós, quando eu dei um curso de compliance trabalhista, um curso de curta duração na pós-lato sensu aqui do Mackenzie, e a pergunta é, mas o compliance é o quê? É o respeito do direito do trabalho? É basicamente o respeito do direito do trabalho, sim, como primeira medida. Segundo, você tem que também se empenhar a fomentar algumas políticas, algumas posturas empresariais, porque elas são exigidas, sim. Dentro, para mim, é suficiente ler a Constituição para a gente ter a métrica, tá? Mas para ir além, abrir as convenções fundamentais da OIT, Organização Internacional do Trabalho, é outro referencial normativo específico. Abrir a Agenda 2030 da ONU é outro referencial normativo. Estamos falando há um tempinho. São objetivos, metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estão nos dizendo temos que juntar esforços para que a atividade econômica seja voltada a alcançar esses objetivos, seja voltada a alcançar a erradicação da pobreza. Nossa, mas a minha empresa tem responsabilidade agora com a pobreza no mundo? Lógico que tem. Absolutamente sim. Ah, mas a minha empresa no Brasil, você acha que é responsável pelo trabalho infantil no Congo? Talvez seja. Qual o setor? Será que a tua empresa depende de uma cadeia de fornecimento que se vale de mão de obra infantil lá no Congo? Será que a tua empresa de têxtil, né, que tem aqui na região de não sei o que de Brasil, está se valendo, tem como fornecedores empresas tailandesas que usam padrões trabalhistas abaixo dos mínimos internacionais? Você se perguntou isso? Porque se não se perguntou isso, você é responsável. Essa é uma coisa importantíssima. Nós não estamos isolados na nossa atividade. Tudo o que nós empresarial, né? Tudo que nós fazemos tem um impacto. E tudo está interligado. Por que temos que alertar a empresa para dizer que não basta
aplicar a CLT, não basta respeitar as normas sobre a tributação, não basta respeitar as normas sobre o combate à corrupção, né? A lei de 2013, ela tem que olhar para além, porque ela está inserida num sistema econômico que é global. Está inserida e num sistema feito de dependências recíprocas. A própria advocacia como atividade lucrativa, ela mesma deve respeitar os padrões de ESG. Eu não sei se a vocês aconteceu, e se não aconteceu ainda vai acontecer em breve, que o investidor chinês, italiano, americano, canadense, um dia vai perguntar: bom dia, doutora Rayane, gostaria dos serviços do seu escritório, porque eu estou implementando uma empresa de macarrão no Brasil. Doutora, vocês têm, o seu escritório respeita os padrões de ESG? Isso foi uma demanda que uma empresa de peças automotivas fez para um escritório em São Paulo recentemente, né? Porque o que detectou no escritório? Um escritório bastante grande, robusto, com uma história muito bonita, né? Na advocacia paulistana. Mas o que detectou? Que dentro do próprio corpo de funcionários do escritório não tinha diversidade. Senhoras e senhoras. Hoje Porque mesmo eu recebi um questionário para apresentar um orçamento de adequação LGPD de um escritório de advocacia. o teu escritório está adequado com os padrões da LGPD, com as questões de segurança informática e de proteção de dados, porque, né, Sim. estamos dentro do mundo econômico, as atividades lucrativas, há também a advocacia. Então, vê como isso é um cartão de visita, porque os padrões de ESG servem para isso, são um cartão de visita, para que a gente possa ser vista como organização empresarial confiável, na qual vale a pena investir. Você executa o que você prega, né? Exatamente. A pergunta foi essa, que foi feita para o meu colega. Eu encontrei, depois, abrindo a revista, que chegou outro dia na minha casa, a revista com os textos do ESG, tem um texto interessantíssimo sobre a inserção de pessoas com deficiência nos escritórios de advocacia. Problema gravíssimo, problema ético gravíssimo. Então, temos pessoas com deficiência, mulheres em cargos tomando decisões, porque não é ter a mulher lá cumprindo a cota, mas eu quero a presença da inclusão e da diversidade nos cargos de gestão e de tomada de decisão. Ou seja, onde isso tem um peso, né? Isso está se tornando sempre mais presente. Agora, o colega de São Paulo provavelmente vai ser preterido a outro escritório. Por quê? Porque dentro do seu escritório não tinha padrões, dito de forma muito clara, tá? Eu falei, tá certo, não tem padrões de, de ESG. Eu não vejo diversidade no teu escritório. Tem muitos homens brancos, sócios, muito bem posicionados na advocacia trabalhista brasileira, né? Sempre aqueles rankings, né? Mas a empresa que está se instalando em São Paulo não quer a tua consultoria. Opa! É importante importante para ver, a ser analisado. O próprio advogado que hoje está se posicionando no mercado da advocacia e querendo atuar neste setor, deve ser o primeiro a dizer, espera aí, vamos montar o meu escritório de forma a que ele inspire essa confiança. Uhum. Porque se eu quero oferecer a consultoria sobre os pilares de ESG, mas eu sou a primeira que não os respeito, temos um problema, né?
Do ponto de vista trabalhista, a questão da adoção de práticas, principalmente voltadas ao eixo social, né? Tem muita interface com o poder sindical. É uma questão que hoje está vindo à tona sempre mais, mas foi ignorada por muito tempo. O sindicato tem um papel fundamental na implementação das questões sociais na empresa, porque a empresa tem que negociar com o sindicato. Isso tem obrigação de negociar. E quando o sindicato e a empresa estão negociando normas jurídicas. Não estão negociando para, como se diz no Brasil, em inglês, ver. A convenção coletiva é uma norma jurídica de eficácia obrigatória para todo mundo. Então, eu tenho que tornar o sindicato um interlocutor privilegiado para a implementação de práticas de, por exemplo, melhoria de saúde e segurança na empresa, ou práticas de gestão da privacidade dos dados. Pensem, por exemplo, hoje, questões ligadas ao teletrabalho. Implementação do teletrabalho numa empresa, num escritório de advocacia, é dificílimo, principalmente porque envolve questões ligadas à proteção de dados e à vigilância, ao poder de vigilância do empregador, que são complicadíssimas. Agora, o que uma empresa faz para garantir que haja governança corporativa digital, se chama, né? Garantir que haja governança corporativa de privacidade. Chama o sindicato e diz, vamos lá, vamos sentar e vamos juntos, no próximo acordo coletivo, prever as regras para implementação do teletrabalho. Deixa eu divulgar o código de conduta, porque hoje uma empresa minimamente responsável tem um código de conduta pronto. E se não tiver, corram para aconselhar que tenha, né? Meu código de conduta, entre as cláusulas que eu tenho, é a etiqueta digital dos meus funcionários. Etiqueta em que sentido? Normas de conduta mesmo. E elas são, uma vez que elas são implementadas, elas devem ser colocadas na prática, elas devem ser atuadas. E volto a repetir, o sindicato nos serve como chancela da legitimidade das minhas ações. Importantíssimo. Outra frente importante quando estamos construindo ou tentando implementar uma governança socioambiental, né, para resumir os ESGs. Saber com quem a gente está tecendo negócios. Eu tenho que saber quem tenho do outro lado, mas tenho que saber com muitos detalhes. Porque a teoria do eu não sabia, do eu não podia saber nos negócios, hoje não se sustenta mais. Você tem que saber. A devida diligência, a chamada due diligence, né, em inglês, hoje é DNA de qualquer organização corporativa. Com quem é a terceirizada que se preocupa com a promoção do teu produto? Quem é a terceirizada que entra todos os dias na tua empresa para cuidar de segurança? Veja os casos os problemas reputacionais da empresa, da distribuidora, né, francês. Mas eu não sabia que o segurança da empresa terceirizada que eu contratei era racista a ponto de expulsar da loja uma pessoa negra. Meu bem, você deveria saber. Você contratou serviços de uma terceirizada, você deveria ter feito uma análise
com a devida diligência, né, treinado essas pessoas, porque é que nem a empresa é a nossa casa, né? Quem entra na tua casa, você deve saber, e você deve exigir que essa pessoa limpe os Essa, sapatos, né? Se quiser essa, manter a casa em ordem. essa diligência, né, usando esse exemplo que a professora falou, vai muito além. Precisa, assim, usar a criatividade para chegar a até onde, como que eu posso chegar a ponto de conhecer quem é o colaborador da terceirizada, se ele é racista ou não, né? Então, Uhum, assim, qual o meio que eu vou utilizar para isso? É na entrevista, é no questionário, é no treinamento, é num jogo, num treinamento mais dinâmico, colocando práticas ali do dia a dia, uhum. inserindo racismo, né? Então, assim, eu toda vez que eu penso nesse assunto, que eu estudo, que eu vejo, eu falo, nossa, a criatividade tem que ir muito Sim. além, obviamente, dentro da legislação, né, do que pode e que não pode ser feito, dentro da ética, mas precisa desenvolver uma criatividade muito grande para conhecer até onde vai a maldade do outro, né, a falta de ética. Até porque todo programa de governança socioambiental deve ser. Primeiro, você faz uma análise dos riscos que essa empresa tem. Então, você entra nessa empresa e diz: quero ver tudo aqui. Quero ver como vocês processam os dados, quero ver como vocês trabalham a jornada de trabalho, quero ver como vocês é, é, tratam questões ligadas à inclusão, quero ver como aqui, quem cuida aqui da segurança no trabalho, todas as características. Você faz um elenco das virtudes e um elenco dos problemas desse lugar. E aí começa a confeccionar um programa específico, né, para essa empresa, um programa que seja feito de políticas. O que são políticas? São procedimentos. E o procedimento é feito de etapas, que não serve hoje dar a palestra, olha, somos todos iguais, é proibido discriminar. Não, isso não serve, esse é para inglês ver de novo. Temos que conscientizar, e conscientizar significa que a pessoa tem que sentir esse mesmo sentimento, chegar a sentir na própria consciência. Então, não é que o meu funcionário é uma pessoa que não discrimina porque é proibido discriminar, porque ele sabe que discriminar, que ele não deve discriminar o outro. Quer dizer, não por medo da sanção, mas por consciência de quanto errado é discriminar o outro. Assim, é um passo de amadurecimento. Deve ser monitorado e deve ser constantemente chancelado, né? A que ponto que a gente está do ponto de vista das questões de saúde e segurança? A que ponto a gente está no uso dos equipamentos de segurança? A gente precisa conscientizar o trabalhador no uso do capacete, estou fazendo um exemplo muito banal, mas conscientizar no sentido que é salvar a vida dele o uso do capacete. Não é porque ele recebe uma advertência que tem que usar o capacete, é porque ele preza pela própria vida, e nós todos prezamos pela vida dos nossos funcionários. Enfim, são questões de... Temos que usar muito a criatividade, né? Como bem falou a doutora Daiane, temos que ter um sujeito específico demandado a este tipo de políticas, porque implementar uma nova cultura demanda que essa seja vigiada, né? Corrigida quando não está dando certo, prevenir possíveis conflitos, ou seja, a empresa tem que ter uma figura profissional específica para isso. Não dá, é um setor, a questão da governança socioambiental hoje deve se tornar um lugar de investimento para a empresa. A empresa tem que investir nesse setor, porque esse Não é dinheiro vai, vai economia, retornar, né? vai retornar com uma redução do passivo, no caso trabalhista, ou pode ser o passivo tributário, ou pode ser de outra natureza jurídica,
Mas, então, vai ter um retorno com a redução do passivo e com a capitalização da marca. Porque a questão nós precisamos nos posicionar no mercado e nos destacar no mercado como demonstrando que há uma elevação da cultura empresarial a ponto de, né? Isso tem um efeito dominó, tá, gente? Isso a gente viu o exemplo do Magazine Luiza quando implementou as cotas, não é nem as cotas, né? O programa de trainee apenas para pessoas negras. Isso teve um efeito dominó, porque 6 meses depois, a Bayer copiou o programa. Ou seja, por quê? Porque entendeu a importância financeira, além da importância social e ética, do que a Luísa Trajano fez, porque foi extremamente importante como medida corporativa, né? Mas ela teve um crescimento em termos financeiros que tem aquele efeito de inspirar os outros, né? Nossa, que medida interessante, incrível. Elevação da Apoio, marca e da reputação, né? sim? E isso alavanca a tua reputação. Por outro lado, a empresa que tem um segurança terceirizado que discriminou um cliente, um consumidor, perde diferencial de mercado, né? Tem que se justificar, tem que assinar um TAC, no mínimo, com o Ministério Público do Trabalho. Esse é um problema. E aquela empresa descumpriu alguma regra específica, provavelmente contratou a terceirizada de forma lícita, mas não se preocupou em saber se essa terceirizada de segurança, né, dos funcionários da segurança, tinha políticas de conscientização capazes de formar agentes de segurança aptos a operar, a estar a contato com o consumidor. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, temos que fazer um trabalho tanto interno, né, de colocar a casa em ordem, como externo, de saber quem são os nossos interlocutores, né, quem são os famosos terceiros interessados ao que a gente está fazendo. É importantíssimo. As cadeias de suprimento, por exemplo, hoje, as cadeias de valor são um tema importantíssimo para entender onde estamos caminhando com o mundo empresarial, né? Dentro de qual elo está me unindo, né? No mercado, no meu setor, a quais políticas estou me unindo, do que eu estou fazendo parte, né? Eu estou comprando cacau da empresa que tem... Eu vi um caso recente de um colega que tem a própria empresa está sendo processada porque eles compram cacau de uma cooperativa de microempreendedores do sul da Bahia, onde foi encontrado trabalho análogo de escravo. E eles estão assessorando uma empresa que se fornece desse produto. E aí, tem responsabilidade solidária? Na cadeia de valor, tem responsabilidade solidária ou é subsidiária? Quando você negocia, faz negócio, né, com quem usa mão de obra escrava ou usa trabalho infantil, você é responsável desse trabalho infantil? Porque você está alimentando, né? Quando você compra o cacau dessa empresa, você está alimentando ela. Então, você tem uma participação, um pequeno pedaço de responsabilidade. Meio que Nisso. contraditório, né? Dentro da sua empresa, você fomenta o compliance, a ética, toda essa beleza, mas Beleza? da porta para fora, Exato. aliás, da porta para fora você tenta mostrar isso, mas da porta para dentro vai Sim.
investigando, você fomenta o contrário. Fomenta o contrário. Isso é muito recente. Explicar isso para algumas empresas hoje é difícil, porque a empresa diz, olha, eu estou respeitando todas as regras jurídicas que são impostas pelo Estado brasileiro. Eu aqui estou produzindo tal produto, eu estou comprando insumos de tal lugar. Sei lá, não, sei lá, não. É O teu... o ESG, ele nos obriga a olhar além do nosso próprio umbigo. O Obriga, empresário hoje obriga. em dia tem que ter uma visão como um todo Sim, e mais empatia, uma visão mais panorâmica do negócio, né? sim. A Constituição já o diz. Se a gente pega a Constituição brasileira, artigo 1º, 3º, 6º, 170, a Constituição está dizendo a tua atividade empresarial tem que produzir prosperidade. Porque se a tua atividade empresarial produz morte, produz miséria, ela não está conforme a justiça social. Então, pode deixar este país, porque você está aqui inconstitucionalmente operando neste país. Se eu digo o tipo de negócio, o modelo de negócio da Francesca, o modelo de negócio exploratório e de degradação das condições de trabalho, é um modelo inconstitucional. A Constituição brasileira proíbe a degradação das condições de trabalho. Não é muito difícil, né? Quando, mas nossa, mas isso são patrões dos Estados Unidos, não estou entendendo agora. Não, são brasileiros. A Constituição já diz, desenvolvimento econômico tem que ir junto com desenvolvimento social, ambiental. A Constituição brasileira tem normas importantíssimas de respeito ao meio ambiente, já, 88. Então, a tua empresa fornecedora é uma empresa que já foi responsabilizada ou pode ser responsabilizada por desmatamento? Ué, você está contribuindo com isso. Você está contribuindo com uma empresa que poluiu todo o nível freático do entorno. Você quer contribuir com isso? Essa é uma questão importantíssima, os efeitos, né, os impactos. Porque para entender o ESG, as empresas, às vezes, é bom dizer, você sabe que impacto que tem no teu negócio? Impacto. Impacto na vida do trabalhador. Trabalhador ao qual você não assinou a carteira, ao qual você não garante as férias pagas, você está reduzindo a qualidade de vida desse ser humano. O impacto do teu negócio é degradante. Ponto. Não precisa conhecer a CLT, o artigo X e Y. Já olhar para o tipo de reflexo ambiental, Sim, social e de governança que você tem. de bom senso, né? É, Ó, em muitos casos se reduz ao bom senso, né, Rayane? Eu sei. ah, gente, tá excelente. Já vai dar uma hora que a gente está aqui, parece que são Pois é. 20 minutos. Só abrindo uma pausa aqui, quem quiser mandar Sim. perguntas, pode, se não estiver conseguindo abrir o microfone, pode mandar aqui no chat. E Eu, eu, eu agora gostaria de abrir para as perguntas, né? Eu vou me calar agora. eu já tenho uma pergunta. Tem, Ótimo. quando tem algum caso de litígio que a empresa teve alguma condenação reduzida por apresentar algum plano de ESG ou alguma Olha, política, alguma conduta, prática preventiva, teve algum caso que a empresa já foi beneficiada por estar adequada? tem uma. Recentemente eu conversei com um procurador nacional da Fazenda que me falou que, em casos, por exemplo, de renegociação de dívida, ou em casos de negociações tributárias mesmo, a implementação dos pilares de
ESG foram critérios fundamentais para que a Procuradoria tivesse um olhar diferenciado com aquela empresa. Então, isso está se introjetando até no direito administrativo, colocando o próprio ESG como um selo de confiabilidade e daí como uma questão de revisão da responsabilidade dessa empresa. Porque, vamos lá, em termos práticos mesmo, se porventura a empresa que tem aplicado um programa, por exemplo, de compliance trabalhista, aplicou a risca de forma muito bem estruturada, etc., mas acaba tendo uma denúncia de assédio moral na empresa. Pode acontecer. Porque nós vamos diminuindo o risco, mas zerar o risco é impossível, né? Ok. O trabalhador, a trabalhadora acusa a empresa de ter sofrido assédio moral. Só que eu, como empresa, me apresento a um juiz do trabalho dizendo, olha, eu fiz de tudo e te demonstro para que isso não acontecesse. Ou seja, eu tenho convicção que haverá, dentro do juízo de valor que se faz sobre a responsabilidade de uma empresa, esse tipo de prova. A responsabilidade, quando sabemos que em casos de assédio, em casos, por exemplo, de burnout, a empresa, o trabalhador sofre burnout, doença profissional, hoje já tá consolidada essa visão, o empregador, mesmo que o assédio tenha sido praticado por um funcionário X, o empregador responde. Temos um problema seríssimo, né, de responsabilidade. O empregador que demonstra que ele fez de tudo, uma forma constante de conscientização para que isso não acontecesse, evidentemente terá a sua responsabilidade mitigada, né? Isso faz parte de uma razoabilidade na aplicação da sanção. Eu imagino que haja esse tipo de olhar por parte do Poder Judiciário. Porque a aplicação nua e crua da lei faz pouco sentido, principalmente em casos onde há realmente exemplos de lideranças emblemáticas, né? Lideranças inspiradoras, podemos dizer. Numa conversa que eu tive outro dia com o procurador, ele mencionou essa questão, falou, de fato nós usamos os padrões de ESG como critério para quando uma empresa solicita a renegociação de dívida. Então, ela demonstra que ela tem um comprometimento ético, né, com a governança socioambiental. Então, ela é, digamos, entre aspas, merecedora desse tratamento. Né? Já vi casos de vazamento de dados, né, de políticas de proteção e privacidade de dados e informações. Uma empresa Sim. teve a pena reduzida porque apresentou um termo de confidencialidade que o colaborador sabia, sim, que não podia compartilhar planilhas contendo dados Exato. com seu e-mail particular. Então, Exatamente. teve casos assim. E outro, um foi do termo de confidencialidade e o outro me esqueci agora. Mas foram dois casos. Uhum. Parece que eu estava estudando. Mas faz todo sentido. É a pergunta que a Heloísa está fazendo aqui. Porque a empresa ela não teve a condenação toda abonada, mas reduziu porque o juiz entendeu que tem comportamentos que fogem do controle mesmo da empresa em si, Exatamente. né? Mas que ela fez de Exatamente. tudo para evitar aquilo. Uhum. Ela fez de tudo para evitar. Ou seja, eu te informei, eu te conscientizei, eu te dei todas as formas de acesso a esse tipo de conhecimento. Mesmo assim, temos um risco com seres humanos. É óbvio que isso pode acontecer, né? Temos o risco que o ser humano não responda a esse tipo de conscientização. E nesse caso,
entendo que a pena não vai ser excluída, né? A pessoa não vai ser inocentada porque um dano aconteceu, mas haverá redução. Acho totalmente razoável, tá? Acho totalmente razoável. Temos uma pergunta aqui, da Heloísa. Sim, sim, Heloísa, é isso que estou dizendo. O exemplo que a doutora Rayane fez. Na valoração de uma sanção, a razoabilidade, que é um critério jurídico, tá? A razoabilidade não é um critério de bom senso. Proporcionalidade e razoabilidade estão dentro de toda a hermenêutica processual. Qualquer juiz, de qualquer âmbito, do STF à magistratura do trabalho, magistratura comum, direito comum, etc. A razoabilidade nos impõe o quê? A gente tem que olhar todo o repertório probatório e temos que olhar também a postura das partes. O exemplo da doutora Rayane é um exemplo específico muito claro, mas acho até óbvia como postura, né? Seria muito, como podemos dizer, desarrazoada a decisão que ignorasse completamente os esforços, né, de uma Até empresa. considerando que o direito é tudo depende, né? Além do direito nasce como do depende, né? Aqueles que dizem, a pessoa Se estuda fosse 5 anos, radicalizar, né, teria que mudar tudo. a pessoa estuda 5 anos para responder depende. Sim, que bom, graças a Deus, porque lidamos com seres humanos e temos que Seres humanos. ver, Então, tudo depende mesmo sim, do detalhadamente. comportamento. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveita. Olha, eu estou super feliz com essa palestra. Aprendi, já fiz todas as minhas anotações aqui. Que bom. E tem Eu mais. deixo o meu contato, deixo o meu e-mail aqui para quem quiser, quem é tímido ou quem quiser um dia conversar comigo, mackenzie.br. Eu tenho o mesmo nome no Instagram, então quem quiser conversar comigo no LinkedIn, a gente se encontra e podemos ainda trocar ideias sobre estes temas, tá? Aproveito para reforçar as pessoas que estão presentes da importância, principalmente aos alunos, estudantes, né? Da importância de frequentar a OAB como lugar, a casa da advocacia e da cidadania, né? Se diz. Então, as pessoas têm que estar dentro da OAB. Tem. Heloísa, ainda que você não seja advogada, você pode fazer parte das comissões, tá? Vocês sabiam que as comissões aceitam não advogados? É claro que tem todo um procedimento, né? Sim. Mas E eu vou, até utilizando, né, a sua fala, eu vou me colocar experiência própria, né? Depois que eu conheci a Casa do Advogado, a OAB, que eu vi como que funcionava, eu me desenvolvi muito mais socializando ali com os outros advogados, entendendo o que é a OAB, para que que ela serve, o que que ela faz para a gente. Nossa, assim, foi um divisor de águas para quem tinha um ano de formado e estava totalmente perdida. perdida, claro. Por mais que eu tinha ido lá pegar a carteirinha, eu nem sabia o que, que era a OAB em si. Então, assim, experiência própria, isso daí que a professora está falando. E quem quiser, me chama nas redes sociais ou no WhatsApp depois. Eu vou ver como que está essa questão de participar da comissão. Vi que ia abrir mesmo para estudantes e bacharéis, mas eu não sei qual foi o desfecho ainda. Confesso que estou desatualizada, gente. Trielle, pode me escrever quando você Ó, a quiser e quando Claudinha você já estiver em São Paulo, esclareceu. em Campinas, venha nos visitar. A Cláudia já esclareceu que pode. Então, Boa doutoras, noite. futuras Eu, doutoras aí de Valinhos estão convidadas a participar da comissão Super. de proteção e privacidade de dados e compliance. Será um prazer ter vocês. Já
que gostam já desse assunto lá na comissão para discutir com a gente. Como a presidente da comissão de Campinas fala, né, vamos disseminar a cultura do compliance e, nos, e crescer já nesse novo formato aí, principalmente quem quer atuar com as empresas, né? Já incorporar esse comportamento É, e para olhar, para terem um olhar diferente para as empresas também. bem, O Ulisses falou aqui, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Professora, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. eu agradeço. Adorei essa palestra, sou suspeita porque amo assuntos relacionados às empresas. E espero que o ano que vem, a gente volte aqui para falar mais, reforçar mais esse assunto. E deixo aqui um convite a vocês para vir nos visitar no Mackenzie Campinas. A minha sala está aberta, eu estou à disposição. Nós temos uma estrutura fantástica, incrível, maravilhosa. Não estou brincando, é mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de pudor em me conter nisso, porque é um lugar extremamente bom para fazer, construir conhecimento, né? Então, todas e todos estão convidados a um café aqui no nosso Mackenzie. Tá bom, gente? Muito obrigada. Eu já vou deixar aqui meu contato com a Heloísa, que quer participar. Professora, eu também gostaria de agradecê-la. Muito Ótimo, obrigada pela disponibilidade, pelo excelente conteúdo. Com certeza já obrigada. agregou a nossa vida aqui, vai agregar de muitos ainda que estarão assistindo. Muito obrigada, viu? As portas da UB de Valinhos estão abertas. Obrigada, gente. Vamos nos falando, tá? A gente não pode Tá. se perder o contato. Quando estiver disponível lá no YouTube, eu comunico nas redes sociais. Aliás, eu preciso comunicar todas as outras antigas, né, Claudinha? Pessoal, boa noite, bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Até, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.